Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a contagem do prazo de contestação no Código de Processo Civil de 2015. O que acontece? O CPC de 2015, ele trouxe uma novidade no momento ali da distribuição da petição inicial. Qual que é essa novidade? Um dos requisitos da petição inicial passou a ser a informação pelo autor do interesse dele de realizar uma audiência de conciliação ou mediação. Então, o artigo 319, que trata lá dos requisitos da petição inicial, ele dispõe que o autor, lá no, acho que é o inciso 7, que ele deve informar o juízo sobre seu interesse ou desinteresse na realização da composição amigável nessa primeira audiência. E por que eu estou falando disso? Porque isso vai interferir diretamente na contagem do nosso prazo de contestação. Por quê? O artigo 335, ele previu algumas hipóteses para ter início o marco de contagem do prazo da contestação. E aí a gente vai à leitura agora para eu poder adentrar nessa questão com vocês. Artigo 335. O réu poderá oferecer contestação por petição no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data. Inciso 1. Da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer, ou comparecendo não houver autocomposição. O que isso quer dizer? Assim que o autor distribuir a petição inicial, ele vai informar o juízo que ele quer a realização dessa audiência. Ou, se ele for omisso, também já vai ser designada a audiência. E aí, acontecendo essa audiência de conciliação ou mediação, vai ser a partir do dia útil seguinte a essa realização que vai ter início o prazo de defesa do réu. Mas aí tem duas peculiaridades. Ou vai ser se todas as partes comparecerem e não houver acordo, ou se uma das partes não comparecer. Então, realizando essa audiência de conciliação ou mediação, não restando possível a composição amigável, ou uma das partes não comparecendo, é sempre do dia útil seguinte à data dessa realização da audiência, é que vai ter início a contagem do prazo de contestação. Então, de acordo com o inciso 1º, é essa a hipótese. Vamos passar agora para o inciso 2º. Do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. O que está dizendo no artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1º? Que a audiência não vai ser realizada se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Então, o que acontece, pessoal? Para acontecer a contagem do prazo, de acordo com o inciso 2, o protocolo do pedido de cancelamento da audiência, todas as partes devem manifestar o desinteresse na realização dessa audiência. Isso porque, se o autor ou o réu não se manifestar, a audiência vai acontecer da mesma forma. Então, seja você informando o seu interesse, ou seja você permanecendo omisso, essa audiência vai acontecer. Ela só não vai acontecer se todas as partes concordarem pela não realização. Então, o autor tem que ter informado na sua petição inicial que ele não quer a realização dessa audiência, e o réu, a seu turno, assim que receber a citação, ele tem que fazer esse protocolo do pedido de cancelamento da audiência. E qual que é o prazo para ele fazer esse pedido de cancelamento? Esse prazo é de 10 dias antes da audiência. Dez dias antes da audiência. Então, se o réu não quer a realização da audiência, até 10 dias antes dessa data designada, ele deve fazer o protocolo desse pedido. Fazendo esse protocolo, é do dia útil seguinte à data desse protocolo, é que ele vai começar a ocorrer o prazo de defesa de 15 dias.
Então, vejam aí que somente todas as partes concordando pela não realização da audiência é que vai contar a forma do inciso 2º para apresentar a defesa e sempre do dia útil seguinte à data do protocolo desse pedido. Se for feito 10 dias antes, se for feito 1 mês antes da audiência, é sempre o dia útil seguinte à data desse protocolo é que vai começar a correr o prazo de defesa. E o inciso 3º, ele trata dos demais casos. Vamos lá. Prevista no artigo 231, de acordo com o modo como foi feita a citação nos demais casos. O que o artigo 231 traz? Ele fala exatamente do início da contagem do prazo na forma tradicional de citação. Então, por exemplo, inciso 1, a data adjuntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou intimação for pelo correio. Inciso 2, a data adjuntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Vejam que as hipóteses do artigo 231 são aquelas tradicionais que estavam previstas no CPC de 73. Por exemplo, quando a citação se dá pelos correios, é sempre da juntada aos autos do aviso de recebimento cumprido. Quando a citação é feita por oficial de justiça, é sempre da juntada aos autos do mandado de citação cumprido. Por exemplo, se for feita a citação no balcão da secretaria, o dia útil seguinte. Então, nos demais casos, que normalmente são aqueles que o direito não permite autocomposição, o juiz não vai designar essa audiência de plano. Ele vai mandar citar na forma do artigo 231, e aí, conforme for a hipótese do artigo 231, é que vai ter início o prazo de contestação. Então, por exemplo, citou pelos correios, quando juntar o aviso de recebimento cumprido no processo, é a partir do dia útil seguinte é que começa a contagem do prazo de contestação. Se for por mandado, por exemplo, juntou o mandado cumprido, a partir do dia útil seguinte é que começa a contar o prazo de contestação. E aí, vejam que existem essas 3 possibilidades. E mesmo o direito permitindo autocomposição, às vezes o juiz não vai designar audiência de plano. Isso por quê? Pelo dia a dia forense, os magistrados e as próprias secretarias, eles têm percebido que determinadas instituições ou empresas, elas não têm a viabilidade de realizar a composição amigável nesse primeiro momento. Então, cientes dessa questão, o juiz ele nem está designando essa audiência de plano, mesmo o direito permitindo a autocomposição. Às vezes, ele já pega a petição inicial e já manda citar na forma do artigo 231 e diz às partes que, se elas tiverem interesse posteriormente na composição amigável, que elas devem peticionar o juízo informando esse interesse para que seja designada a audiência, visando uma economia processual e até a celeridade, porque a prática tem mostrado que nem sempre essa audiência já designada de plano, ela tem surtido efeitos. Dando sequência à contagem do prazo, vamos ali no artigo 335, parágrafo 1º, para a gente tratar do litisconsórcio passivo. No caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do artigo 334, parágrafo 6º, o termo inicial previsto no inciso 2 será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Então, a gente vai fazer uma observação aqui agora sobre o litisconsórcio passivo, que é a hipótese do parágrafo 1º do artigo 335. O que acontece? O litisconsórcio passivo, vocês já sabem, que é quando há mais de um réu no processo. Então, suponhamos aqui que o autor distribuiu a sua petição inicial e ele informou que ele não quer a realização da audiência. Os litisconsortes passivos devem manifestar
o seu desinteresse na realização da audiência, de acordo com o inciso 2, e apenas com todos eles fazendo o protocolo desse pedido de cancelamento é que a audiência não vai acontecer. Todas as partes devem apresentar esse pedido. E aí, se um réu apresentou o pedido faltando 10 dias para a audiência e o outro apresentou faltando 3 meses para a audiência, o prazo vai contar de forma individualizada para cada um desses réus. Então, é sempre a data do protocolo do pedido que vai ser o marco para início do prazo de defesa, o dia útil seguinte ao protocolo. Se um réu protocolou faltando 10 dias, é o dia útil seguinte ao protocolo desse pedido é que vai começar o prazo de defesa. Se o outro protocolou o prazo, a petição, informando o desinteresse na realização da audiência, faltando 3 meses ainda para a data designada, é a partir daí que vai contar o seu prazo de contestação. E no que isso vai implicar na questão do processo físico? Tratando-se de processo físico, litisconsórcio passivo, é interessante fazer uma observação aqui. Você aí, advogado, que está patrocinando os interesses do réu, recebeu a citação, já tem uma data designada para essa audiência, mas você observou que o autor não fez o requerimento para essa realização. Ao contrário, ele manifestou o desinteresse. Ele colocou lá nos requisitos e pedidos, requerimentos, né, da petição inicial, o desinteresse na realização dessa audiência. Mas o juiz, ainda assim, designou, mandou agendar a data da audiência e citar os 2 réus. Quando você recebeu a carta de citação do réu, que você está patrocinando a defesa dele, você observou o seguinte, que o autor já manifestou que não tem vontade de realizar essa audiência, e você também não tem. Então, o que você pensa? Vou cumprir esse prazo aí rapidamente, vou fazer o protocolo do pedido de cancelamento, e para essa audiência não acontecer. Você vai lá, se adianta, e aí, faltando 3 meses para a audiência ainda, você já cumpriu esse protocolo. E aí, o que isso significa? Que aí, exatamente a partir da data do seu protocolo, vai ter início o seu prazo de 15 dias para apresentar a defesa. Então, você vai acabar apresentando a sua contestação antes mesmo da data que foi designada a audiência. E aí, você não contava que o segundo réu, ele quer a realização da audiência. Então, ele simplesmente permaneceu omisso, ou ele pode informar o juiz que ele quer essa audiência, e aí a audiência vai acontecer. E o que isso pode prejudicar você em termos aí de estratégia de defesa? Que você, patrocinando os interesses do primeiro litisconsorte, já apresentou sua defesa no processo físico. E aí você deu vista a ela ao autor. E o autor consegue ali saber qual que é a sua estratégia de defesa. E se ela for uma estratégia tênue, isso pode inviabilizar a realização de um acordo posteriormente, caso o segundo réu queira a realização dessa audiência. Então, o que eu sugiro para vocês? Que deixem sempre para fazer o protocolo do pedido de cancelamento da audiência, faltando exatamente os 10 dias para a data designada. Porque se você se antecipa fazendo o protocolo desse pedido, e aí você não sabe o que o segundo réu vai fazer, se ele quer essa audiência, ela vai acontecer. Porque a audiência só não ocorre se todas as partes manifestarem o desinteresse. E aí isso pode prejudicar uma posterior composição amigável, caso o autor tenha acesso à sua estratégia de defesa antes dessa data da audiência e perceba que ela pode ser de alguma forma frágil, fazendo com que ele sinta que a sua petição inicial ela vai ser julgada procedente. Então, eu queria fazer essa observação com vocês, tratando-se de litisconsórcio passivo, processo físico, sempre fazer o protocolo exatamente nos 10 dias antes da audiência, ou num prazo ali razoável para que o autor não tenha acesso à sua petição, porque no processo físico ela fica disponível para todos. No processo eletrônico isso não acontece, porque basta você gravar o documento da contestação como oculto. Então, essa dica vale apenas para os processos físicos. Bom, vamos dar sequência agora? O parágrafo 2º, ele fala que, quando ocorrer a hipótese do artigo 334, parágrafo 4º, inciso 2, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação ao réu ainda não citado, o prazo de resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência.
Então, se o autor desistiu ali após uma série de tentativas de continuar prosseguindo com a ação em relação ao réu não citado, ele faz o pedido de desistência, e aí o juiz homologando é a partir dessa data que tem início o prazo de contagem de defesa do outro réu, que agora vai ser o único da relação processual. Uma observação que eu vou fazer agora com vocês é a diferença do prazo no caso de litisconsórcio passivo, que é a contagem do prazo em dobro quando há mais de um réu no processo. E isso está no artigo 229. Vamos à sua leitura. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento. Vejam, pessoal, que o artigo 229, ele trouxe uma mudança em relação ao CPC de 73. Qual que é essa mudança? O prazo em dobro só vai contar agora se os advogados que estiverem patrocinando a defesa dos réus forem de escritórios de advocacia distintos. Antes, o CPC de 73, ele não fazia essa ressalva. Ele falava que apenas os procuradores sendo distintos já valia esse benefício aí da contagem do prazo em dobro. E isso mudou no CPC de 2015, porque a prática mostrou que havia uma brecha na lei que os advogados indevidamente se aproveitavam para ganhar prazo no processo. Por quê? Exigia-se apenas que fossem advogados distintos e não escritórios distintos. Então, às vezes, existia o mesmo escritório patrocinando a defesa de dois réus distintos, e aí cada advogado assinava uma petição, mas eles trabalhavam ali lado a lado, no mesmo ambiente. E isso mostrou que não se mostrava adequado essa prática pelos advogados, objetivando ganhar prazo em dobro indevidamente. Então, agora, o CPC acabou com essa dúvida. O artigo 229 deixa claro que somente quando os escritórios de advocacia forem distintos é que vai valer o benefício da contagem do prazo em dobro. E aí caiu por terra aquele posicionamento anterior do STJ, que falava que ainda que fossem do mesmo escritório, tratando-se de advogados distintos, valia a regra. Esse posicionamento caiu. E agora fica claro aí que somente havendo escritórios distintos patrocinando os interesses dos litisconsortes é que a contagem do prazo vai ser em dobro, ok? Vamos continuar agora lá no artigo 229. Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, é oferecida defesa por apenas um deles. Isso por quê? Existiam dois réus, foram citados e apenas um deles apresentou defesa. Então, você aí valeu-se da regra da contagem do prazo em dobro, tratando-se de escritórios de advocacia distintos. Só que o segundo réu ele não apresentou defesa. Então, acabou aí a contagem do prazo em dobro, acabou o benefício da lei. A partir da sua contestação, todos os demais prazos vão começar a correr de forma simples, porque o segundo réu não apresentou a sua contestação. Então, para apresentar a defesa, você vai continuar tendo prazo em dobro. Mas se o segundo réu não o fizer, volta-se a correr os prazos na forma de contagem simples, pois não se mostra razoável que a pessoa tenha um prazo em dobro se o outro réu não está participando ali do processo. E agora, o parágrafo 2º, ele fala aqui: não se aplica o disposto no caput aos processos em autos eletrônicos. Então, somente vai contar esse prazo em dobro, o benefício dele, se o processo for físico, porque não faz sentido no processo eletrônico, que fica ali disponível para as partes 24 horas, porque está tudo ali no processo eletrônico, não faz sentido que tenha contagem do prazo em dobro. Isso vale apenas, nos processos físicos, porque aí, para não inviabilizar que uma parte faça carga, por exemplo, quando o prazo é comum, e aí inviabilize o acesso da defesa pela outra parte.
Então, essa regra, de acordo com o parágrafo 2º, não vale para os processos eletrônicos. Uma outra observação, para quem mais que vai contar o prazo em dobro para a contestação? Além dos litisconsortes, também vai contar em dobro para o Ministério Público, de acordo com o artigo 180 do CPC, também para a Advocacia Pública, de acordo com o artigo 183, e também para a Defensoria Pública, de acordo com o artigo 186 do CPC. Para o Ministério Público, a Advocacia Pública, que aí vale União, Estados, Município, Distrito Federal e Defensoria Pública, a contagem do prazo também é em dobro. Vamos à leitura do artigo 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do artigo 183, parágrafo 1º. Da mesma forma, para a Advocacia Pública, artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. E, por fim, o artigo 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. E aí, pessoal, fica claro para vocês, então, que as únicas partes que terão benefício da contagem do prazo em dobro são Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e os litisconsortes passivos, quando forem patrocinada a defesa dos réus por escritórios de advocacia distintos. Apenas nessas hipóteses é que vai contar o prazo de defesa em dobro. Espero que tenha ficado claro para vocês a forma de contagem do prazo de contestação. E na próxima aula a gente vai falar da contestação, a matéria de defesa. Até lá!